Uma garçonete é ridicularizada por causa da cicatriz no rosto, e o vídeo da humilhação viraliza. Mas o que ninguém esperava era que um milionário estivesse assistindo. Ele aparece, e o que acontece depois transforma a vida dela e expõe um segredo do passado que ninguém podia imaginar. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A gordura estalava no fundo da chapa quando o som de risos altos cortou o ar abafado da lanchonete. Lívia já sabia que era ele de novo, o mesmo cliente, o mesmo tom debochado, como uma peça ruim de teatro encenada toda quinta-feira à noite. Olha lá, gente, a garçonete do rosto derretido. Cuidado com o hambúrguer, pode vir tostado como ela, disse o homem, gargalhando alto o suficiente para o ambiente inteiro ouvir. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que o riso. As pessoas desviaram o olhar ou fingiram que nada tinham escutado. Lívia, segurando uma bandeja com 2 cocas e um misto quente, sentiu as mãos tremerem levemente. Mas não derrubou nada. Como sempre, manteve a postura. Fez o que sempre fazia. Engoliu a raiva e caminhou até a mesa 6. Mas desta vez, algo estava diferente. Um dos clientes no balcão não riu, não desviou os olhos. Pelo contrário, encarava o homem com uma expressão gelada, fria como o aço. Trajava uma camisa de linho clara, discreta, mas seu rosto não era comum. Tinha a expressão de quem já vira muita coisa e pouco se impressionava. Alto, cabelos escuros, olhar firme. Ele observava não apenas o agressor, mas também Lívia. E havia algo ali. Não pena, não choque. Algo mais raro, atenção real. O cliente escandaloso puxou o celular e começou a gravar. Vamos lá, pessoal, deixa o pessoal da internet julgar. Olha só a simpatia da nossa estrela da pele derretida. Foi quando tudo saiu do controle. Um estalo seco ecoou. A bandeja caiu no chão. Lívia tinha parado finalmente. O olhar dela, sempre fugidio, agora estava cravado no do homem. Ela não disse nada. Não precisava. Aquilo não era um olhar. Era um incêndio silencioso. Mas era tarde. O vídeo já tinha sido feito e antes que a noite terminasse, estaria em todas as redes sociais. Horas depois, sozinha no vestiário apertado dos funcionários, Lívia tentava tirar a mancha de coca da barra da calça. Os dedos ainda tremiam. Sua mente estava a 1000, mas seu rosto não mostrava nada. Uma máscara endurecida por anos de prática. Até que a porta se abriu. Era Carla, a cozinheira mais velha. Você viu o que estão falando? Já tá no TikTok, já tá no Instagram, tá viralizando, Lívia. Ela apenas fechou os olhos. Já esperava. Você devia processar. Aquilo foi crime. E você sabe o que acontece com pobre que processa rico, Carla? Respondeu seca. Carla ficou em silêncio. Sabia que não adiantava. Naquele bairro, ser mulher já era difícil. Ser mulher com uma cicatriz como a de Lívia era ser alvo. Na saída, o ar da noite parecia mais denso do que o normal. Ela caminhava até o ponto de ônibus quando ouviu passos atrás dela. O corpo enrijeceu, o estômago revirou. Mas quando se virou, era o homem do balcão. O que não riu, o que olhou. Você deixou isso cair. Ele estendeu um lenço de tecido, dobrado, com um detalhe bordado. Lívia hesitou. Não é meu. Eu sei, mas talvez precise de algo limpo hoje. Ela pegou por educação e tentou encerrar ali. Mas ele não foi embora. Posso te fazer uma pergunta? Depende. Você já pensou que sua cicatriz pode ser arte? Ela o encarou, incrédula. Você é um desses artistas performáticos tentando fazer conteúdo? Não. Eu sou só alguém que já viu muita gente tentar esconder o que devia mostrar com orgulho. Você não me conhece? Não ainda. E então ele sorriu. Não um sorriso sedutor ou piedoso. Era um sorriso sóbrio, de quem sabia exatamente o que dizia. Me chamo Caio, e eu vou voltar, porque eu quero saber a história que fez você ter esse olhar. Na manhã seguinte,
Ela acordou com o celular vibrando em cima da pia da kitnet. Mensagens, chamadas perdidas, um número assustador de notificações. E o vídeo já tinha ultrapassado 500 mil de visualizações. Os comentários eram cruéis, engraçadinhos, gente rindo, gente defendendo, gente inventando coisas. Ela fez plástica e deu errado. Dizem que ela foi atacada por um cachorro. Ela deveria se aposentar da vida pública. Que vergonha! E o cara rico lá, será que é Sugar Daddy? Lívia desligou tudo e chorou pela primeira vez em meses. Na lanchonete, o ambiente estava pesado. O gerente a chamou num canto. Lívia, isso tudo tá complicando. Tem gente ligando, perguntando se você ainda trabalha aqui. Tá virando piada. Ela respirou fundo. E o que você vai fazer? Olha, talvez seja bom você tirar uns dias. Ela riu, seca. Sem pagamento? Você entende, né? Só até isso baixar, pro seu bem também. Ela saiu antes do fim do expediente. No dia seguinte, às 18 horas, Caio voltou. Sentou-se no mesmo lugar. Pediu um café. Esperou. Quando ela apareceu, surpresa por vê-lo ali, ele apenas disse: "Você aceita conversar comigo por fora daqui? Não é trabalho, não é proposta indecente. É só interesse em entender. E talvez ajudar." Ela hesitou. Ajudar? Como? Você decide como. No caminho até o café do centro onde marcaram, Lívia sentia o coração apertado. Não era só sobre Caio. Era sobre o que ele despertava: curiosidade, vontade de ser ouvida, medo de acreditar, medo de se abrir. Ela chegou. Ele já a esperava com 2 cafés e um envelope. "Isso é seu." "Não, ainda não aceitei nada. Não é proposta, é um presente, um convite." Ela abriu o envelope. Dentro havia uma fotografia. Uma mulher, idosa, com metade do rosto marcado por queimaduras. O olhar, idêntico ao que Lívia viu em si no espelho. Ela foi uma das mulheres mais fortes que conheci. E me ensinou que cicatrizes são narrativas que ninguém pode roubar. Lívia fechou o envelope, olhou para ele e pela primeira vez perguntou: "Quem é você, Caio?" Ele respirou fundo. "Alguém com cicatrizes que não aparecem na pele, mas doem tanto quanto." O cheiro de gasolina e fumaça ainda estava vivo na memória de Lívia, como se tivesse se impregnado em alguma parte do cérebro que insistia em nunca esquecer. Ela tinha apenas 9 anos. Era fim de tarde. O céu começava a mudar de cor, tingido de laranja profundo, como se já anunciasse o que viria. Seu irmão mais novo, Mateus, então com 5, brincava no banco da frente do carro velho do pai, enquanto ela catava conchinhas num terreno de terra batida, atrás da oficina. O pai saíra por uns minutos. Dissera que voltava já. Sempre dizia isso. Nunca era rápido. Foi então que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um estalo seco, o cheiro inconfundível de combustível. O pequeno Mateus gritando de dentro do carro preso ao cinto, e o fogo que começou debaixo do capô e se espalhou como fera faminta. Ninguém chegou a tempo, ninguém, exceto ela. Lívia correu. Correu com o instinto de quem não sabe ainda o que é medo da morte. Pulou na janela aberta e, ignorando as labaredas que já lambiam o volante, soltou o cinto do irmão. Ele gritava, chorava, chutava. O cabelo dela pegou fogo. A camiseta derreteu no ombro. E o rosto, quando virou para proteger o dele, foi ali que tudo queimou. Conseguiu tirá-lo a tempo. O carro explodiu poucos segundos depois. Aos gritos, coberta de sangue e pele derretida, ela desmaiou, segurando o corpo intacto do irmão, protegendo-o como se fosse um pedaço do próprio corpo. O vídeo, sempre o vídeo. Cada vez que olhava os comentários, e por algum motivo masoquista, ainda olhava, Lívia via mais do que zombarias. Via imagens que a arrastavam de volta para aquele dia. O som da explosão, o calor invadindo o rosto, o silêncio da mãe, porque foi aí que tudo começou a mudar.
O hospital foi um segundo inferno. Cirurgias, enxertos, a dor que não vinha apenas do corpo. Mas o pior veio depois. A forma como sua mãe passou a evitá-la. Como se o rosto marcado fosse um lembrete do que perderam, ou talvez do que quase perderam, e do que ela não conseguiu impedir. No começo, Lívia tentava entender. A mãe está cansada, a mãe está triste, mas os abraços diminuíram. Os olhos não encaravam mais os dela. E quando alguém perguntava como Mateus estava, a mãe respondia com orgulho. Quando perguntavam de Lívia, havia uma pausa, um desvio. Era como se o amor da mãe tivesse ficado preso naquele carro e só Mateus tivesse sido resgatado. Agora, aos 27, Lívia encarava o espelho do banheiro da kitnet. O reflexo devolvia metade de um rosto marcado por cicatrizes que o tempo e os médicos não conseguiram apagar. A outra metade, intacta, parecia carregar o fardo de compensar sozinha toda a beleza que um dia fora prometida. Ela tocou o espelho com a ponta dos dedos. Fechou os olhos. Era como voltar para dentro do carro. Sempre. Naquela noite, tentou dormir. Mas os sons do vídeo, o riso, os flashes, os insultos, invadiam tudo. Teve um sonho. Estava de novo na oficina, mas desta vez era ela quem estava presa no carro. Mateus, do lado de fora, olhava apavorado, sem se mexer. Sua mãe ao lado dele, parada, observando como se não soubesse se deveria intervir. Acordou em pânico, ofegante. O celular vibrava. Mensagem do irmão. Vi o vídeo. Tô indo aí amanhã. A gente precisa conversar. Mateus não vinha há meses. Morava em outra cidade, fazia faculdade. Era o filho promissor, o filho que sorriu para as câmeras, o que ganhou um quarto novo enquanto o de Lívia permanecia no fundo, com paredes manchadas de fumaça. Mesmo assim, ela sentiu algo parecido com alívio ao ver que ele ainda se importava. No dia seguinte, ela caminhava sem rumo, evitando a lanchonete, evitando a internet. Parou numa praça pequena, sentou-se num banco com vista para o coreto abandonado. Viu uma mãe brincando com a filha, rindo alto, sem medo, e ali, sem ninguém ao redor, chorou. Choro feio, soluçado, que encharca a gola da blusa. Foi interrompida por uma criança que se aproximou, apontando. Mãe, olha o rosto dela. A mulher constrangida puxou o filho apressada, mas Lívia, já acostumada, apenas sorriu. Ou tentou. Ela se levantou e foi embora antes que sentisse raiva. À noite, Mateus chegou. Estava mais alto, mais sério, com aquele jeito de quem anda o mundo como se tivesse algo a provar. Mas quando a viu, seus olhos se encheram de culpa. Tá piorando, né? Ele disse, apontando para o celular dela. Eu devia ter jogado aquele celular fora há anos. Sentaram-se na mesa da cozinha minúscula. Você não pensou em processar? Mateus, eu penso em dormir sem sonhar com fogo, só isso. Silêncio. Eu lembro daquele dia, ele disse, depois de um tempo. Do seu rosto depois. Eu nunca consegui te agradecer. Nunca soube como. Ela olhou para ele. Não precisa agradecer. Só não esquece. Ele assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, chorou na frente dela. Depois que Mateus foi embora, Lívia olhou mais uma vez o vídeo. Mas dessa vez, pausou no exato momento em que olhava para o homem, Caio, pela primeira vez. O olhar dele não era de surpresa, era de reconhecimento. E isso a perturbou mais do que qualquer comentário cruel. 2 dias se passaram desde a visita de Mateus. Lívia ainda evitava o centro e só saía à noite com óculos escuros e capuz. A lanchonete insistia em dar um tempo, mas ela já entendia o código. Invisibilidade temporária, até que as redes sociais escolhessem uma nova vítima. Naquela terça, o calor era denso como cimento fresco. O céu encoberto dava a impressão de que algo estava prestes a desabar. Talvez uma chuva, talvez mais. Enquanto andava pelas ruas ainda sonolentas do bairro, Lívia não sabia bem para onde ir. Até que,
Como que por impulso, entrou na lanchonete. Havia uma espécie de desafio interno ali. Encarar o cenário da humilhação. A campainha da porta tilintou e todos os olhos se voltaram para ela. Mas ao contrário do que esperava, não houve comentários. Apenas aquele silêncio desconfortável, molhado de julgamento não verbalizado. E lá estava ele, no mesmo banco do balcão, camisa clara, mangas dobradas até os antebraços. Caio. Ele a viu e apenas ergueu ligeiramente o canto dos lábios. Nada invasivo, nenhuma pergunta, apenas presença. Ela hesitou. Sentia o coração bater como tambor contra a costela. Respirou fundo, ergueu o queixo e caminhou até o vestiário. Sabia que não duraria muito lá dentro, mas precisava provar a si mesma que conseguia ficar de pé naquele lugar, ao menos por mais alguns minutos. Minutos depois, já de volta ao salão com o avental meio torto, Lívia se aproximou dele. Só um café hoje? Caio sorriu. Você lembra? Eu tenho boa memória para pedidos e péssima paciência para conversa fiada. Justo. Ela foi até a máquina, serviu o café e colocou a xícara diante dele com um gesto quase mecânico. Você tem um jeito curioso de afastar quem tenta se aproximar, ele disse, sem olhar diretamente, soprando o vapor da bebida. Você tem um jeito curioso de não entender indiretas, retrucou ríspida. Ele largou uma nota dobrada no balcão e se levantou. Tudo bem, aqui está meu cartão, caso decida conversar em um lugar menos tóxico. Ela hesitou antes de pegá-lo. Era de um material fosco, simples, com apenas um nome. Caio Noronha. Nenhum cargo, nenhuma empresa. Só um número de telefone e um e-mail. Você é algum tipo de coach? Ele riu. Sou a antítese de um coach. Te conto se decidir ligar. E saiu. Mais tarde naquele dia, Lívia pesquisou. Só por curiosidade, dizia a si mesma. Só para saber com quem estava lidando. Caio Noronha. Primeira busca. Um artigo de uma revista financeira. Herdeiro de grupo industrial transforma fortuna em investimentos sociais. Segunda. Filantropo misterioso doa milhões a projetos de reabilitação e saúde mental. Terceira, uma entrevista antiga em que ele dizia preferir causas pequenas com histórias grandes do que ONGs de fachada. Ela clicou no vídeo. Caio parecia mais jovem, menos cético, mas os olhos eram os mesmos. Inteligentes, atentos. Um olhar de quem escuta até quando não há som. O jornalista pergunta, você parece carregar algo pessoal nas suas escolhas? Alguma experiência que tenha moldado isso? A resposta foi silenciosa. Ele apenas desviou o olhar e disse, talvez um dia eu conte, mas não hoje. Lívia pausou o vídeo. Aquele silêncio, ela conhecia bem. No fim da tarde, Caio atravessava o saguão de um prédio antigo com fachada restaurada e uma placa discreta. Instituto Horizonte. Dentro, crianças com deficiências múltiplas faziam exercícios com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, professores de música. Ele caminhava sem alarde, cumprimentando todos pelo nome, ouvindo atualizações dos coordenadores. No segundo andar, em seu escritório com vista para a rua, sentou-se à mesa e pegou um envelope. Dentro, um recorte de jornal amarelado. Garota de 9 anos salva irmão de carro em chamas. Milagre ou instinto? Ele guardou o papel de volta, lentamente. No canto da sala, um quadro pequeno mostrava uma mulher sorrindo com metade do rosto marcado. O mesmo rosto da foto que entregara a Lívia. Ele olhou o telefone. Nenhuma ligação. Ainda não era hoje. Naquela noite, Lívia sonhou com água. Um rio calmo, espelhado, e do outro lado Caio estendendo a mão, mas ela não conseguia atravessar. Algo em seus pés a prendia. Não era lama, era ferro, correntes invisíveis. Acordou com o coração apertado. O cartão ainda estava na mesinha de cabeceira. Ela o pegou, girou entre os dedos, pensou. Largou de novo. Não era o momento, mas sentia que, aos poucos, algo dentro dela se movia. O envelope do cartão estava agora dobrado ao meio,
guardado entre as páginas de um velho livro de receitas que Lívia usava mais como peso de papel do que para cozinhar. Ela o relia mentalmente toda vez que passava por aquele canto da estante. Caso decida conversar em um lugar menos tóxico. Na manhã de sexta, ao acordar com a claridade insistente da janela, Lívia encarou o próprio reflexo no espelho redondo preso com fita na parede descascada. Algo na última noite, talvez o sonho, talvez o silêncio cansado, a empurrou para fora de si. Ela digitou o número do cartão com os dedos trêmulos. Quase desligou ao terceiro toque, mas então, Caio Noronha. Sou eu, Lívia. Uma pausa. Oi, Lívia. Mais silêncio. Não constrangedor. Tenso. Contido. Quer um lugar neutro? Ele perguntou. Neutro seria onde ninguém olha. Conheço um. Às 3, Rua Machado de Assis, número 47. Tem uma porta vermelha. O local era discreto como prometido. Um café de esquina com fachada de tijolos aparentes e pouca gente. Uma vitrola tocava algo instrumental, melancólico. Paredes cobertas de livros, quadros com frases emolduradas em molduras tortas. Nenhum celular à vista. Caio já estava lá. Um caderno fechado ao lado da xícara, camisa azul clara, mangas dobradas como sempre. Você veio. Se me perguntar da cicatriz, eu vou embora. Não vim para isso. Lívia sentou devagar. Estava em alerta, como um animal recém-resgatado, desconfiado de qualquer carinho. Posso te perguntar outra coisa? Ele disse sem rodeios. Depende. O que você gosta de fazer fora do trabalho? Ela franziu o senho. É isso? Essa é a pergunta? Sim. Lívia bufou, mas um sorriso escapou. Curvado, involuntário. Era a primeira vez em dias que sua boca se movimentava por algo que não fosse defesa. Não sei. Eu escrevo às vezes. Nada importante. Coisas pequenas. Poemas? Crônicas. Sobre gente que eu vejo. Clientes, vizinhos, figuras que cruzam minha vida por segundos. Às vezes, crio histórias para eles. Você descreve o que sente? Não. O que eu vejo? Sentir dá trabalho. Caio sorriu. A sua visão sobre o mundo pode ser mais poderosa do que você imagina. Você diz isso para todo mundo que tem uma vida fodida? Não. Só para as pessoas que ainda enxergam o mundo com alguma beleza, mesmo depois de tudo. O garçom trouxe 2 cafés. O ambiente estava calmo, mas do lado de fora, uma lente os observava à distância. Do outro lado da rua, encostado no capô de um carro velho, um homem segurava o celular como se estivesse ajustando o GPS. Mas não era o caso. Ricardo Muniz, repórter de entretenimento e dono de um blog que mesclava fofoca com causas sociais. Já conhecia Caio de longe, um milionário que escapava da mira dos holofotes, e agora sentava num café com a protagonista de um vídeo viral. O público adorava esse tipo de narrativa, improvável, polêmica, rentável. Clique, 1, 2, 3 registros discretos, o bastante. Você sempre foi assim? Caio perguntou. Como? Direta, rápida, cortante. Aprendi a ser. Quando você é mulher pobre e marcada, não sobra tempo para rodeio. E por que aceitou conversar comigo? Porque você não tentou me consertar. Caio segurou a xícara pensativo. Talvez seja porque eu também não me consertei. Lívia observou o movimento das mãos dele. Eram mãos de quem não fingia saber tudo. Mãos que tremiam sutilmente quando ele falava de si. A conversa se estendeu. Falaram de livros, de infância, de música, de pequenos absurdos cotidianos. A leveza era estranha, como um perfume esquecido que volta com uma brisa específica. Quando levantaram, o sol já inclinava suas últimas luzes sobre o calçamento da rua. Caio a acompanhou até o ponto de ônibus. Vai fazer isso sempre? Aparecer onde ninguém espera? Só se for bem recebido. Ela o encarou. Pela primeira vez, sem o escudo. Hoje foi, e então foram embora em direções opostas, sem toque, sem promessa. Apenas a sensação de que algo começava a se mover de verdade. Horas depois, o post subiu no blog de Ricardo Muniz. Quem é a mulher marcada que chamou a atenção do milionário mais reservado do Brasil?
Foto de perfil, ângulo lateral, nomes insinuados, olhares captados em silêncio. Sem saber, uma nova avalanche se formava no horizonte. O sol estava forte demais para uma tarde de inverno. Lívia achava curioso como certos dias pareciam não combinar com o que se sentia por dentro. O céu azul destoando do caos silencioso que habitava seu peito. Ela estava organizando um pequeno espaço da kitnet, tentando distrair a cabeça, quando o celular vibrou 2 vezes, depois 3. Ignorou. Estava determinada a passar ao menos um dia sem olhar as redes, sem alimentar o monstro. Mas aí veio a 4ª vibração, depois uma 5ª, e então uma chamada de Carla. Atendeu com um suspiro. Amiga, eu tentei não te avisar, mas acho que você precisa saber. Tá todo mundo falando disso. Do vídeo de novo? Não. Agora é pior. Tem matéria, com foto sua e dele. Publicaram num blog famoso. Lívia parou. Quem? Qual blog? Ricardo Muniz, aquele que vive cavando escândalo com ar de bom moço. Já tá rodando em outras páginas. As fotos de vocês dois, no café. O sangue gelou. Ela desligou sem responder. Com mãos trêmulas, digitou o nome dele. Caio Noronha. Foi como abrir a porta de um túnel de vento. Lá estava. Milionário misterioso adota garçonete marcada por tragédia, generosidade ou romance secreto. A matéria se espalhava como vírus. O texto insinuava mais do que dizia, com um cinismo calculado. A jovem, identificada como Lívia R., trabalhava em uma lanchonete onde foi flagrada em um episódio viral de constrangimento. Agora surge misteriosamente em encontros privados com o bilionário Caio Noronha. Fontes dizem que ele pode estar investindo nela como faz com suas causas sociais. Seria essa mais uma de suas adoções emocionais? Logo abaixo, uma montagem infame. Uma foto de Lívia no balcão da lanchonete, outra no café com Caio e uma terceira, a mais cruel, dela em um ângulo lateral. O rosto parcialmente escondido pelo cabelo, mas ainda claramente marcada. A legenda: quando a beleza interior encontra a conta bancária. Ela deixou o celular escorregar das mãos. O que se seguiu foi um turbilhão mudo. Lívia sentou no chão da kitnet, os joelhos encolhidos, os cotovelos sobre eles, a cabeça escondida pelas mãos. O peito doía. Era um aperto físico, como se tivessem arrancado alguma coisa dela sem aviso. Queria gritar, mas o som não saía. As lágrimas, sim. Ela se odiava por ter confiado, por ter saído com ele. Por ter acreditado, mesmo que por minutos, que podia ser só ela, sem que a cicatriz carregasse o peso de uma história inteira cada vez que alguém a olhava. Mais notificações, mais mensagens. É você nessa matéria do bilionário? Ficou famosa, hein? Se tá com ele mesmo, parabéns, vai mudar de vida. E o pior, mensagens de desconhecidos, seguidores novos, gente que achava que ela era símbolo de superação, gente que a usava como exemplo, como produto. Lívia entrou no banheiro e vomitou. À noite, com a luz apagada e apenas o som do ventilador quebrado, girando como um coração cansado, ela se sentou no escuro. Lembrou de todas as vezes que foi chamada de corajosa, mas nunca se sentiu assim. Dos dias no hospital, dos olhares de pena, da vergonha de ir à escola com curativo no rosto. Lembrou da mãe que a evitava, das crianças que cochichavam, dos espelhos que ela evitava. E agora, mais uma vez, sua história estava fora de suas mãos, nas bocas erradas, nos olhos certos pelos motivos errados. Na manhã seguinte, ela ainda não tinha coragem de sair de casa, mas às 10 horas em ponto, o interfone tocou. Sou eu. A voz era inconfundível. Caio, posso subir? Não, não acho que é uma boa ideia agora. Então me encontra aqui embaixo. Não vou embora enquanto não te ouvir. Ela demorou. Trocou de roupa 3 vezes. Escolheu um casaco velho e largo, o capuz cobrindo metade do rosto. Desceu de cabeça baixa. Caio estava encostado num carro preto, mãos no bolso, o mesmo ar calmo de sempre.
mas havia um traço tenso no olhar, algo entre preocupação e frustração contida. Você viu? Ela perguntou sem rodeios. Vi. Você devia ter se afastado de mim no primeiro dia. Por quê? Porque agora tá nisso, e eu tô nisso, e ninguém sai ileso dessas coisas. Isso tem nome? Ele ergueu uma sobrancelha. Eu sou a garçonete com o rosto queimado. Você é o milionário bondoso que veio me salvar. É isso que estão vendendo. E o que você acha que eu sou? Ela hesitou. A pergunta a pegou de surpresa. Você é uma pessoa que não devia estar se metendo na minha bagunça. Ele deu um passo à frente, firme, mas sem invadir. Lívia, você me tratou como igual, desde o início. Isso já é mais do que muita gente faz. E agora que estão distorcendo tudo, você acha que eu vou fugir? Ela ficou em silêncio. Eu não sou um garoto. Já fui exposto antes. Já me criticaram por ajudar, por doar, por investir em gente que ninguém liga. Mas nunca foi com alguém que realmente me importasse. Essa última frase bateu como um trovão. Lívia desviou os olhos. Você não me conhece o suficiente para se importar. Talvez. Mas sei o suficiente para saber que você é mais do que esse rótulo de caso social. E quero continuar conhecendo, se você deixar. Ela cruzou os braços, num gesto defensivo, mas a voz saía mais suave agora. Eles vão continuar falando, e distorcendo, e especulando. Que falem, ele disse. A gente só perde quando começa a acreditar no que eles dizem. Horas depois, sozinha de novo, ela desbloqueou o celular. Uma notificação chamou a atenção. Uma postagem de Caio. Texto branco sobre fundo preto. Nenhuma imagem, nenhum nome marcado, mas claro como o dia. Pessoas não são causas, nem histórias de superação, são só pessoas, com passado, presente e o direito de não serem moldadas pelo olhar dos outros. Milhares de curtidas, comentários de apoio, gente dizendo que finalmente alguém falou com verdade. Lívia ficou olhando a tela e pela primeira vez, desde que o vídeo explodiu, sentiu uma rachadura na dor, como se a maré, ainda alta, começasse a baixar. O espelho da kitnet era pequeno, manchado e torto na parede. Ainda assim, devolvia com precisão brutal o reflexo que Lívia conhecia desde os 9 anos de idade. O traço irregular que começava logo abaixo do olho esquerdo e descia em curva até o canto do maxilar, com tonalidades que variavam entre rosa claro e marrom antigo. Um mapa desenhado pelo fogo. Ela encarava a própria imagem com a frieza de quem avalia um inimigo. Na mão direita, um estojo de maquiagem gasto, base, corretivo, pó compacto, marcas de farmácia, compradas em dias de esperança breve. Passou a primeira camada, depois a segunda, na terceira parou. A pele parecia ainda mais artificial. A cicatriz não sumia, só mudava de tom. Ganhava um brilho que a fazia parecer um relevo num quadro mal pintado. Lívia jogou a esponja sobre a pia com raiva contida. Cicatrizes não pedem licença, murmurou repetindo a frase que ouvira uma vez de uma enfermeira no hospital, logo após uma das primeiras cirurgias. A memória a puxou com força para dentro de si. O quarto branco. O cheiro de antisséptico. A mãe sentada na poltrona, olhando o celular, não para ela. Lívia, deitada, tentava chamar a atenção, os pontos ainda frescos no rosto, os olhos escondendo dor. Mãe, me dá um espelho? A mulher hesitou, depois pegou a bolsinha e tirou um compacto de dentro. Estendeu. A menina olhou e, pela primeira vez, chorou sem fazer barulho. Mãe, vai ficar assim para sempre? A mãe não respondeu. Apenas apertou o celular mais forte e olhou pela janela. No presente, Lívia passou os dedos pela lateral do rosto. A maquiagem agora borrada, desfeita. Ela se sentia exposta mesmo estando sozinha. Cada flash do artigo, cada comentário, cada imagem reproduzida, tudo voltava num looping cruel. O rótulo estava estampado em todo lugar. A marcada, a resgatada, a escolhida. O
O celular vibrou. Uma mensagem de Caio. Hoje, às 19 horas. Exposição na Galeria Maria Bonita. Te busco às 6h30 se quiser ir, sem obrigações. Mas acho que você vai gostar. Ela leu e releu. Não respondeu. Às 6h27, o carro estava lá, um sedã preto discreto. Caio saiu e encostou-se à porta com um leve sorriso. Camisa cinza, blazer informal. Lívia apareceu no portão do prédio com uma saia longa, camiseta preta e o rosto sem maquiagem. Nenhum esforço para esconder, mas os olhos estavam cansados, atentos, guardando distância. Você veio, ele disse. Disse que talvez gostasse. E você confia em mim? Confio em que o Caio de verdade vai estar lá, não o da matéria. Ele sorriu. Ele nunca saiu de cena. A galeria era uma antiga fábrica reformada, com pé direito alto, paredes brancas e obras contemporâneas expostas em corredores largos. Lívia entrou devagar, cada passo ecoando nas tábuas de madeira envelhecida. As pessoas a olhavam, sim, mas não com espanto. Era aquele olhar típico de evento cultural, curioso, aberto, distraidamente respeitoso. Caio caminhava ao lado dela, sem pressa. Apresentava algumas obras. Essa artista é surda desde os 6 anos. Esse aqui perdeu a perna num acidente e começou a pintar com a mão esquerda. E então pararam diante de um quadro. Era um retrato abstrato. Manchas vermelhas e douradas sobre fundo escuro. Caio comentou. Ela chama de sobrevivência. Pintou depois de uma queimadura que a deixou 2 anos em reabilitação. Ela diz que a dor vira cor. Lívia ficou em silêncio. Você vê dor aqui? Ele perguntou. Não, vejo movimento. Como se estivesse ainda acontecendo. Caio olhou para ela com admiração genuína. É exatamente isso. Você enxerga além da superfície. Durante o coquetel, Caio foi abordado por 2 curadores. Lívia se afastou discretamente, caminhando entre as obras. Uma mulher de cabelos grisalhos se aproximou. Você é amiga do Caio? Algo assim, respondeu cautelosa. Ele sempre traz alguém interessante. Gente de verdade. A última era uma poetisa do interior. Agora você. Eu não sou artista. Ainda não, talvez, disse a mulher com um sorriso suave. E se afastou. Pouco depois, Caio a reencontrou no fundo da galeria, onde havia uma instalação interativa. Ele não disse nada, apenas ofereceu um copo d'água. Não é estranho ser olhada e não ser julgada? Ela perguntou. Talvez você esteja começando a entender o que merece. Lívia engoliu seco. Eu não sou frágil, Caio. Eu sei, mas também não sou uma causa bonita, nem uma inspiração de Instagram. Eu nunca te vi assim. Ela encarou os olhos dele por um instante mais longo do que queria admitir. E ali, no meio do branco das paredes e do sussurro dos visitantes, algo se soltou dentro dela. Na volta, no carro, o silêncio era confortável, quase cálido. Antes de sair, ela olhou para ele. Obrigada por hoje. Foi só um convite. Não, foi mais. Ela desceu, fechou a porta. E pela primeira vez em muitos anos, caminhou até sua porta sem cobrir o rosto. O restaurante era pequeno, com luz baixa e toalhas de linho que lembravam um certo refinamento discreto. Não era um lugar onde Lívia se imaginava, muito menos vestindo um vestido de algodão preto que ainda tinha a etiqueta escondida no forro. Um presente de Carla, como quem diz, só usa se quiser, mas você vai querer. Caio escolheu a mesa do canto, longe da vitrine. Era como se soubesse que o conforto de Lívia estava em não ser vista antes de estar pronta. Tem vinho? Ela perguntou sentando. Tem. Bom, isso ajuda. Ele riu. Só um pouco. O resto a gente resolve na conversa. A primeira meia hora se passou entre comentários leves sobre a exposição, pequenas piadas, trocas de olhares que duravam 1 segundo além do necessário. Mas havia algo ali, sob a superfície, esperando ser dito. Caio observava o copo com um foco ausente, como se algo dentro dele insistisse em voltar.
Então falou, num tom que não pedia resposta. Eu tinha uma irmã, mais nova, 2 anos mais nova. Lívia ergueu os olhos devagar. Ela morreu num acidente. Carro, à noite. Eu estava com ela, ou melhor, deveria estar. Mas a gente discutiu antes. Ela saiu sozinha. Eu fui atrás, mas tarde demais. O silêncio entre eles se alongou, respeitoso, pesado. Eu a vi no hospital, reconheci pelo anel. Era dela, mas estava no chão, sozinho, como se tudo o que ela foi tivesse se quebrado ali. Lívia apertou o guardanapo nas mãos, respirou fundo. Você se culpa. Até hoje, eu também. Ele a olhou, atento. Pelo acidente do meu irmão. Eu o tirei do carro, salvei a vida dele. Mas às vezes acho que, de algum jeito, provoquei tudo. Porque eu distraí meu pai. Porque eu estava lá. Porque sobrevivi. Caio assentiu lentamente. Não importa o que digam, né? A culpa fica. Senta com a gente à mesa. Dorme no mesmo travesseiro. E acorda antes da gente. Os dois riram. Um riso curto, sem humor, mas cheio de compreensão. Mais tarde, na saída, Caio pagou a conta com um gesto automático. Ao se despedirem na calçada, ela hesitou antes de dizer: Obrigada por não tentar consertar nada hoje. Hoje eu só quis dividir o que também está quebrado. Ela balançou a cabeça grata. Acho que é isso que aproxima as pessoas, né? Os pedaços que faltam. Ou os que a gente ainda carrega sem saber onde encaixar. Na manhã seguinte, Lívia abriu a porta da kitnet com o cabelo bagunçado e a camiseta de dormir quando ouviu batidas firmes. Não esperava ninguém. Mateus. O irmão estava mais alto, os olhos mais sérios do que ela lembrava. Não sorriu de imediato. Apenas a encarou por um segundo longo, como se confirmasse que ainda era ela. Você tá diferente, ele disse. Você também. Entrar ou vai ficar aí me medindo? Ele entrou. Sentou-se na cadeira de plástico da cozinha. Ela serviu café sem perguntar se ele queria. Era assim que funcionava com irmãos. O que aconteceu? Você sumiu. Eu precisava pensar, entender umas coisas. Lívia sentou em frente, braços cruzados. Entender o que, Mateus? Ele hesitou. A mão girava a caneca de café devagar. Na época do acidente, depois na adolescência, eu escutava umas coisas sobre o pai, sobre a oficina, e sempre achei que era só conversa de vizinho. Mas agora eu não sei. Ela o olhou alerta. Do que você está falando? Eu fui visitar a tia Dolores e ela disse que nossa mãe escondeu algumas coisas para proteger a memória dele, que o carro não explodiu por acaso, que talvez alguém tivesse mexido nele. Lívia sentiu o estômago virar. Você está dizendo que foi sabotagem? Não sei, mas tem mais coisa aí, e acho que a gente precisa descobrir. Ela ficou em silêncio. Um zumbido tomava conta do ouvido, como se o mundo tivesse ficado distante de repente. Por que agora? Porque você virou manchete. Porque agora tem gente olhando para você. E se tudo isso vier à tona de novo, é melhor saber onde pisa. Lívia não respondeu. Apenas se levantou e foi até a janela. Lá fora, o mundo seguia em movimento. Mas dentro dela, algo tinha parado. Mais tarde, sozinha, ela pensou em ligar para Caio, mas não o fez. Não ainda. Porque algumas coisas, antes de serem ditas, precisam ser digeridas. E aquela conversa com Mateus tinha reaberto feridas que ela nem sabia que ainda sangravam. Na manhã de segunda-feira, a cidade parecia mais barulhenta que o normal. Carros buzinando sem motivo, vendedores gritando promoções nas esquinas e uma agitação estranha nas ruas próximas à lanchonete. Lívia caminhava com passos firmes, mas o coração parecia carregar chumbo. Sentia que algo estava prestes a acontecer. Não um desastre, mas uma quebra silenciosa da normalidade. Ela só não esperava ser o epicentro disso tudo. Quando chegou à lanchonete, notou os olhares. 2 clientes saíram assim que ela entrou. Outro, na fila, comentou algo ao pé do ouvido da amiga e apontou disfarçadamente. O gerente, seu Marcos, estava atrás do balcão,
mastigando um palito de dente e com expressão nada amistosa. Lívia, vem cá um instante. Ela se aproximou tirando o avental da bolsa. Que foi? Você viu isso aqui? Ele girou o celular na direção dela. A tela mostrava um post com centenas de curtidas e compartilhamentos. A legenda: garçonete queridinha de milionário agora acha que é estrela. Mas quem já comeu pão com mofo não deveria servir caviar, né? Lívia leu sem demonstrar reação. Era um perfil anônimo, claro. Mas os comentários eram o pior. Zombarias, teorias, montagens com seu rosto. E mais preocupante, chamadas para boicotar a lanchonete. E o que eu tenho a ver com isso? Ela perguntou seca. Tem tudo a ver, Lívia. Desde que essa história começou, tem cliente dizendo que não pisa mais aqui. Dizem que virou ponto de influencer. Isso é ridículo. Ridículo ou não, tá afetando meu caixa. Ela cruzou os braços. Vai me demitir? Não ainda. Mas estou sendo pressionado. Se continuar assim até sexta, vou ter que tomar uma decisão. Não é pessoal. Claro que é. Sempre é. Naquela noite, no sofá duro da kitnet, ela contou tudo a Caio. O rosto dele, pela primeira vez, revelou indignação clara. Eu posso resolver isso. Como? Com dinheiro, contatos, o que for. A gente faz um comunicado, processa esses perfis, mostra que você está comigo e quem mexe contigo mexe comigo. Lívia balançou a cabeça devagar. Não, eu não quero isso. Por quê? Isso não é sobre orgulho. É sim, é sobre o pouco que me restou dele. Se eu deixar você me salvar de novo, eles vencem. Viram que eu sou frágil, que preciso ser protegida. Eu não sou vitrine de caridade, Caio. Eu sei disso, mas o mundo não sabe e eu preciso mostrar para ele, do meu jeito. Ela passou os 2 dias seguintes refletindo. As ideias vieram aos poucos, fragmentadas. Pensou nas mulheres da rua que vendiam bolo, nos senhores do boteco da esquina, nos meninos que jogavam futebol no beco estreito. Foi até a padaria de Dona Berenice e pediu ajuda. Ligou para Carla, pediu contatos. Conversou com o pastor da igreja do bairro e em 3 dias tinha algo armado, um mutirão solidário, pequeno, local, mas real. Fez um post curto nas redes, sem menção a Caio. Nesse sábado a gente vai montar uma ação para quem precisa. Corte de cabelo gratuito, roupas doadas, almoço comunitário e rodas de conversa. Quem quiser ajudar, apareça. A reação foi tímida no início, mas aos poucos, vizinhos começaram a se movimentar. Um grupo de jovens ofereceu música ao vivo. Uma cabeleireira do bairro doou cortes. Até o mercadinho se comprometeu com frutas e sucos. No sábado, o beco lateral da lanchonete estava transformado. Cadeiras de plástico, mesas de madeira emprestadas, uma lona azul para proteger do sol. Crianças correndo, adultos sorrindo. Era simples, mas era algo. E Lívia, no meio daquilo tudo, não era vista como vítima, nem como símbolo. Era só ela, alguém que estendeu a mão primeiro. Caio apareceu no fim da tarde, discreto como sempre. Ficou ao lado observando. Depois se aproximou. Você fez isso acontecer. Não sozinha, mas foi você quem começou. Lívia respirou fundo. O sol se punha atrás das lajes. Sabe qual foi a melhor parte? Qual? Hoje ninguém me olhou como se eu fosse um problema. Naquela noite, Lívia voltou para casa cansada, mas com a alma leve. Ainda não sabia o que aconteceria na lanchonete na segunda, mas algo tinha mudado dentro dela, porque agora ela sabia que se fosse cair, ao menos cairia de pé. Lívia não sabia ao certo por que aceitou o convite. Talvez fosse pela forma delicada como a professora falou ao telefone. Ou talvez porque, pela primeira vez em anos, ela começava a se enxergar fora do lugar de sobrevivente. Não apenas viva, presente, atuante. A ligação veio dias após a ação comunitária. A escola ficava num bairro vizinho, simples como o dela. E a coordenadora, Dona Silvia, disse que a conhecia de antes de tudo isso. Os alunos te viram no vídeo, no blog, mas depois viram a ação que você fez aqui perto. E olha, mexeu com eles. E o que querem que eu diga?
a sua história, do jeito que quiser. Eles precisam ouvir de alguém real, de alguém que caiu e se levantou sem virar celebridade. Naquela manhã, Lívia vestiu a camisa mais discreta do guarda-roupa, prendeu o cabelo, deixou o rosto nu, sem maquiagem, sem filtro. Pegou um caderno com anotações soltas e foi. Caio se ofereceu para levá-la. Não insistiu quando ela recusou. Apenas apareceu na calçada minutos depois, encostado no carro com um café na mão. Você vai e eu espero, sem pressa. Você não tem reuniões milionárias hoje? Hoje tenho coisa mais importante. Ela apenas sorriu, entrando no prédio da escola com um frio na barriga que não sentia desde o primeiro dia na lanchonete. O pátio era cercado de árvores baixas e bancos rachados pelo tempo. As salas pequenas estavam cheias de vozes agitadas. Lívia foi guiada até o auditório improvisado. Algumas cadeiras enfileiradas, um microfone ligado a uma caixa de som portátil. Havia umas 40 pessoas, adolescentes entre 13 e 16 anos. Uns riam, outros cochichavam. Mas quando ela entrou, o burburinho cessou, como se a presença dela puxasse algo mais pesado que a tensão. Curiosidade genuína. Silvia fez uma apresentação breve, depois passou o microfone. Lívia olhou para ele. Não gostava de microfones. Pareciam amplificar também os medos, mas respirou e começou. Eu tenho uma cicatriz no rosto e por muito tempo ela foi tudo o que as pessoas viam quando olhavam para mim. A sala ficou em silêncio. Quando eu era criança, entrei num carro em chamas para tirar meu irmão de lá. Não pensei no que viria depois, só pensei em não deixá-lo morrer. Alguns estudantes trocaram olhares discretos. Uma professora limpou o canto do olho. Depois disso, eu perdi muita coisa. Perdi a autoestima, perdi o jeito da minha mãe me olhar, perdi a vontade de me mostrar para o mundo. Mas sabe o que eu não perdi? Fez uma pausa. A minha voz. Só que demorei para lembrar que ela estava aqui. Ela olhou para uma menina na segunda fileira. Tímida, olhos baixos, cabelo cobrindo parte do rosto. Hoje eu vim falar para quem acha que não tem mais espaço, para quem sente vergonha de existir, para quem acha que precisa se esconder. Olhou de novo para a garota. A gente não precisa se encaixar, a gente precisa ser inteiro. Ao fim da fala, os aplausos foram tímidos no início, depois mais firmes. Lívia não sorriu de imediato, apenas respirou. Sentia-se estranhamente leve, como se tivesse deixado algo ali dentro daquelas paredes. Silvia agradeceu e os alunos começaram a sair. Lívia juntava seus papéis quando sentiu um toque leve no braço. Era a menina da segunda fileira. Tinha os olhos castanhos, grandes, e o cabelo preso agora revelava uma marca discreta que subia do pescoço até o maxilar. "Oi", ela disse, quase num sussurro. "Desculpa perguntar. Dói?" Lívia abaixou o olhar até os olhos da menina. "Às vezes, mas não aqui", apontou para o rosto. "Aqui dentro." A menina assentiu. "Meu nome é Yasmin. Me queimaram com óleo quente na casa da minha tia." Lívia segurou o choro. "Você é forte, Yasmin." "Não sou. Eu tenho medo de tudo." "Então você é ainda mais forte do que pensa, porque continua indo, mesmo com medo." A menina a abraçou, curto, apertado, e saiu. Do lado de fora, Caio a esperava encostado no carro. Quando a viu, abriu a porta sem dizer nada. No caminho, ela olhava pela janela. "Você foi incrível", ele disse, finalmente. "Eu só falei." "Sim, mas doeu, né?" "Doer." "Não, foi como abrir uma janela depois de muito tempo. O ar entra com força, quase assusta. Mas aí vem o alívio." Caio sorriu. "Você tocou aquelas pessoas. Eu senti. Pela primeira vez, minha cicatriz não me afastou delas. Aproximou." Ele apenas assentiu, os olhos fixos na estrada, mas por dentro sentia o peito apertado de emoção. Porque ver Lívia naquele lugar, dizendo o que nunca teve a chance de ouvir, era como testemunhar algo raro, alguém se transformando diante dos próprios olhos.
Os dias seguintes à visita à escola foram estranhamente silenciosos. Não um silêncio calmo, era denso, quase sólido, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Lívia não conseguia escrever, não conseguia assistir a nada, nem mesmo dormir direito. O encontro com Yasmin mexera com algo profundo. Era como se, de repente, tudo o que ela havia guardado estivesse prestes a transbordar. Naquela tarde, o céu estava carregado de nuvens cor de chumbo, e o vento trazia consigo um cheiro de terra molhada, embora ainda não tivesse chovido. Ela estava na cozinha preparando café quando escutou 2 batidas firmes na porta. Não esperava ninguém. Pensou em Caio, talvez Carla, ou até o zelador, mas assim que abriu, tudo dentro dela congelou. Ele estava ali, o pai, mais magro, cabelo agora grisalho, olhos encovados e a barba por fazer. Carregava no rosto uma expressão indefinida, uma mistura de cansaço, vergonha e um pedido silencioso. As roupas estavam limpas, mas surradas. O boné envelhecido escondia parte da testa, como se isso pudesse apagar os anos sumidos. "Oi, filha." Aquela palavra atravessou o ar como um raio que não encontra onde cair. Lívia demorou alguns segundos para entender o que estava vendo. Não era uma lembrança, não era um sonho ruim. Era ele, em carne, osso e culpa. "Não me chama de filha." A voz dela saiu firme, baixa, mas afiada. Os olhos não piscavam. Ele abaixou o olhar. "Tá certo. Desculpa. Eu só precisava te ver." Ela manteve o corpo na porta, criando uma barreira física e emocional. "Você demorou quase 20 anos para isso. Eu sei. E eu entendo se você quiser que eu vá embora. Só, se puder me ouvir, 1 minuto." O coração dela batia como um tambor. As mãos frias, mas por algum motivo que nem ela mesma soube explicar, deu um passo para o lado. E ele entrou. Sentaram-se na mesa pequena da cozinha. O café ainda passava, pingando lentamente, como se marcasse o tempo entre uma memória e outra. "Eu estive por perto, algumas vezes, nunca com coragem suficiente para tocar a campainha. Você desapareceu, pai, no dia do acidente, no pior dia da minha vida, e depois nunca mais." Ele passou a mão no rosto. Os olhos pareciam cheios, mas não deixavam cair nada. "Quando soube que você estava no hospital, eu me senti um lixo, um covarde. Era meu carro, meu erro. Eu devia estar lá, mas não estava. E quando vi você, daquele jeito, eu entrei num buraco. E ficou lá. Sim, morei na rua. Dormi em bancos, em abrigos, me embriaguei por vergonha, não por raiva. Achava que, se desaparecesse, pelo menos vocês poderiam seguir em frente. Mas a gente não seguiu em frente. A mãe se trancou, o Mateus ficou perdido, e eu fui o lembrete de tudo." Ele baixou a cabeça. Não há desculpa, só arrependimento. Lívia olhou para ele. Por um instante não via o pai que a abandonou. Via o homem quebrado diante dela, humano, pequeno, desfeito. "E por que agora?" ela perguntou. "Eu vi você no vídeo, nas matérias, no discurso. Te reconheci, mesmo depois de tudo. E alguma coisa me disse, é agora ou nunca." Ela assentiu, mas não respondeu de imediato. O cheiro do café inundava o ambiente, trazendo consigo lembranças de outras manhãs, em outro tempo, quando ele ainda preparava café e cantava desafinado pela casa, quando ainda existia uma ideia de família. Horas depois, Caio passou para vê-la. Ela não tinha ligado, mas ele apareceu mesmo assim, como costumava fazer quando pressentia algo. Encontrou-a sentada no sofá, com uma xícara nas mãos, o olhar perdido em algum ponto além da janela. "Ele apareceu", ela disse, sem que ele perguntasse. Caio se sentou ao lado, silencioso. Falou que se arrepende, que ficou vagando, que me viu e decidiu voltar. "E você quer que ele fique?" "Não sei. Parte de mim queria bater a porta na cara dele. Outra parte congelou. Eu não consegui gritar. Não consegui abraçar. Só escutei."
Você não precisa decidir tudo agora. Não, mas preciso decidir alguma coisa. Porque ele está ali, de volta. E isso muda tudo. Caio quis abraçá-la. Quis dizer que resolveria tudo. Que podia afastar aquele fantasma com o mesmo jeito firme com que enfrentava os escândalos. Mas não o fez, porque sabia. Havia dores que só podiam ser enfrentadas pela própria pessoa que as carrega. Na manhã seguinte, Lívia foi até a praça. O pai estava lá, sentado num banco, uma sacola plástica ao lado. O mesmo boné, a mesma expressão de cansaço. Ela sentou-se ao lado dele. Você ainda carrega a aliança da mãe? Ela perguntou. Ele tirou uma caixinha do bolso e abriu. Era a aliança, sim. Amassada, arranhada, mas ainda reconhecível. Guardei todos esses anos. Ela nunca te perdoou. Eu também não me perdoei. E eu ainda estou tentando. Ele assentiu. Você não precisa decidir nada agora, filha. Ela não o corrigiu dessa vez. Ao voltar para casa, Lívia se olhou no espelho. A cicatriz seguia ali, como sempre. Mas havia algo diferente nos olhos. Uma firmeza nova. Não por ter vencido, mas por ter encarado. Fechou os olhos, respirou fundo e entendeu. Às vezes, perdoar não é esquecer. É permitir que o passado pare de gritar. Lívia olhava o teto do quarto, olhos abertos no escuro. Não conseguia dormir. Fazia calor, mas não era isso que a incomodava. Era aquele tipo de inquietação que começa miúda, como um fio solto na costura de uma roupa, até que, ao puxar, toda a peça se desfaz. A visita do pai deixara um rastro emocional mais espesso do que imaginava. Reabrira perguntas, remexera em buracos mal tapados. E por mais que tivesse decidido encarar aquilo sozinha, não conseguia evitar o torvelinho interno que a acompanhava desde então. Caio ligara 2 vezes naquele dia. Ela não atendeu. Depois, ele mandou mensagem. Uma só. Tô aqui quando quiser. Ela leu. Leu de novo, mas não respondeu. No dia seguinte, ele apareceu sem aviso. Bateu à porta com uma sacola de padaria. Pão francês, suco de laranja, 2 cafés. Era o tipo de coisa que ele fazia sem cerimônia. Entrou com um sorriso contido, observando os olhos dela que estavam mais fundos do que de costume. Trouxe café da manhã. Disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não pedi, respondeu ela, sem rispidez, mas sem calor. Eu sei. Mesmo assim, achei que fosse bom. Comeram em silêncio. O som do plástico sendo aberto, o café derramado nos copos de vidro, tudo parecia alto demais. Um silêncio pesado, de quem quer falar, mas não sabe por onde começar. Foi ela quem falou primeiro. Você acha que eu estou exagerando com tudo? Ele parou no meio de um gole. Exagerando? Sim, com meu pai, com a exposição, com o jeito que eu estou lidando com tudo. Caio encostou o copo. Lívia, você tem o direito de sentir tudo isso. Não existe certo ou errado quando se trata de dor. Ela franziu o senho. Mas você nunca se abala, nunca parece afetado. Você não me vê quando eu estou sozinho. Aquilo a pegou desprevenida, mas não demonstrou. Mordeu o pão devagar, engoliu seco. Às vezes eu acho que você está comigo porque sente que deve estar, porque é o certo a fazer, como se eu fosse sua boa ação do ano. Caio largou o pão, o gesto abrupto. Você realmente pensa isso de mim? Às vezes sim. Você acha que eu, com tudo que tenho, e não estou falando de dinheiro, ia escolher alguém só por pena? Ela não respondeu. Os olhos baixaram. A garganta ardia. Você tem noção do quanto eu admiro você? Ele insistiu. Do quanto eu me conecto com quem você é. Não com o que te aconteceu, mas com o que você fez com isso. E mesmo assim você se afasta quando eu coloco as coisas para fora. Porque às vezes você me empurra para longe. Ela levantou, deu as costas. Foi até a janela, o coração batendo forte. Eu tenho medo, Caio. Eu também, mas eu não fujo. Mas você pode, e eu não posso me dar ao luxo de quebrar mais uma vez. Ele a encarou, o olhar cheio de dor. Então, o que você quer de mim?
Ela virou, os olhos brilhando. Eu quero saber se você ainda estaria aqui se eu não fosse a história triste que te tocou. Você realmente não sabe? Ele perguntou com a voz mais baixa agora. Depois de tudo isso? Lívia engoliu o choro, mas não respondeu. O silêncio dela era um punhal. Caio pegou as chaves do bolso. O gesto era controlado, mas o som do chaveiro ecoou alto na sala. Quando você souber o que quer, me liga. Ele saiu sem bater a porta, mas a ausência dele preencheu o cômodo com uma densidade que parecia cortar o ar. Aquela tarde passou lenta, como um domingo triste em preto e branco. Lívia tentou ler, tentou escrever, mas tudo parecia desinteressante. O único som constante era o barulho do ventilador balançando, como se zombasse da imobilidade dela. À noite, resolveu ir até a lanchonete. Precisava se mover. Sentia que, se ficasse parada mais uma hora, explodiria por dentro. Mas quando entrou, o gerente a recebeu com um olhar que ela conhecia bem. O mesmo olhar que já recebera da mãe, de professores, de antigos amigos. Um olhar de quem quer dizer algo ruim, mas tenta parecer neutro. Lívia, pode vir aqui nos fundos um instante? Ela foi. Devagar. No pequeno escritório, ele fechou a porta e sentou. Olha, eu vou ser direto. Tá difícil manter você aqui. Ela cruzou os braços. Clientes reclamando de novo? Mais que isso, teve um grupo ontem que gravou um vídeo aqui dentro dizendo que a lanchonete apoia oportunismo emocional. Outros 2 clientes disseram que iam expor o restaurante por manter aquela mulher do vídeo. Aquela mulher, ela repetiu seca. Você entende que não é pessoal, né? Não, seu Marcos. Sempre é pessoal. Só que vocês fingem que não. Ele suspirou. Eu tentei, de verdade. Mas você virou um foco. E eu não tenho estrutura para lidar com isso. Preciso que você se afaste, pelo bem do lugar. Ela não respondeu. Só tirou o avental, dobrando devagar. Quando eu estava quieta, ninguém me notava. Agora que falo, sou um problema. Não é isso. Ela colocou o avental sobre a mesa, interrompendo-o com um gesto. É exatamente isso. E tá tudo bem. Já sei o caminho da porta. Na rua, o céu começava a escurecer. Nuvens carregadas. O vento levantava folhas secas e poeira. Ela andou sem rumo. Passou por vitrines, pontos de ônibus. Ouviu risos ao longe, buzinas, alguém gritando no telefone. Mas tudo soava distante, como se estivesse dentro de um aquário. Sentou-se num banco de praça. Olhou para o céu. Sentia-se vazia. Não por ter perdido o emprego, mas por sentir que tudo que vinha construindo com tanto cuidado, com tanta luta, estava desmoronando. Caio tinha ido embora. O pai surgira como um fantasma. O trabalho, o pouco que restava de normalidade, evaporava diante dela. E o pior de tudo era que ela não sabia se queria tentar de novo. Naquela noite, deitou-se sem jantar. A fome não existia. Fechou os olhos, mas o corpo não descansava. Cada parte dela parecia tensa, prestes a quebrar, sozinha, de novo, abandonada pela sorte, pelo sistema, pelo passado e, quem sabe, por ela mesma. Talvez a maior ruína não fosse o que caiu por fora, mas o que trincava por dentro devagar, silenciosamente. Nos dias que seguiram sua demissão e o afastamento de Caio, Lívia se entregou ao que conhecia, o silêncio. Não o silêncio confortável das manhãs calmas, mas aquele tipo que pesa. Um silêncio de ausência, de propósito, de direção, de si mesma. Passava os dias em casa, de chinelo, com o cabelo preso de qualquer jeito e a televisão ligada em volume baixo, só para quebrar o ruído interno. Às vezes, pegava o caderno, escrevia 3 palavras e parava. Ela se sentia vazia, como se todo o esforço de reconstrução dos últimos meses tivesse sido varrido por uma maré que voltou mais forte. Até que Mateus apareceu. Não avisou. Só bateu a porta numa tarde de terça-feira, com 2 coxinhas frias e um suco de caixinha. Se você não vai sair, eu entro, ele disse, empurrando a porta com o ombro e sentando no sofá como se morasse ali.
Lívia não protestou. Apenas suspirou, sentando ao lado dele. Tá feio, hein? Ele comentou, olhando a bagunça ao redor. Tá funcional, ela respondeu, tentando parecer irônica, mas sem energia. Vi as notícias, o barulho todo. E Caio? Ela fez que não com a cabeça. Foi embora. Você mandou ele embora? Não, mas também não pedi que ficasse. Mateus mastigou em silêncio. Depois, olhou para ela com a calma de quem ainda carregava a menina que salvou do fogo. Você salvou a minha vida. Não esquece disso. Lívia baixou os olhos. E o que eu faço agora com a minha? Você reconstrói, igual fez comigo. Você já sabe como se faz. Ela riu, um riso curto. E se eu não quiser mais levantar? Então eu levanto com você, porque você sempre fez isso por mim. No dia seguinte, enquanto tomava um café morno, recebeu uma mensagem de Silvia, a coordenadora da escola. Yasmin perguntou de você. Disse que queria conversar se você tiver tempo. Ela hesitou por segundos. Depois respondeu, tenho sim. Diz o dia. Encontraram-se na mesma escola, num sábado de sol tímido. Yasmin a esperava no pátio, sentada sozinha no balanço. Usava uma camiseta larga e o cabelo preso num coque que deixava visível a cicatriz no pescoço. Lívia se aproximou devagar. Oi, sumida, disse com um sorriso delicado. Oi, eu estava com saudade. Sentaram-se num banco sob uma árvore. Eu li coisas sobre você e vi os comentários. E pensei que talvez você não fosse querer ver ninguém. Pensei isso também. Mas no fundo era só vergonha. Vergonha de quê? De tudo desmoronar, de cair de novo, mesmo depois de ter subido tanto. Yasmin ficou em silêncio. Depois tirou um caderninho da mochila. Queria te mostrar uma coisa. Era um texto, curto. Chamava-se Marca. Minha marca não é uma falha. É um lembrete de que eu fiquei. E ficar é mais corajoso do que fugir. Lívia leu em silêncio. Depois olhou para Yasmin com os olhos marejados. Você escreveu isso por minha causa? Não, por minha causa. Mas pensando em você. Naquela noite de volta à kitnet, Lívia pegou o caderno que não abria havia semanas. Escreveu sem parar por horas. Palavras saíam como se estivessem esperando na fila havia anos. Escreveu sobre o fogo, sobre a dor, sobre o hospital, sobre a ausência do pai, sobre o peso de ser olhada como inspiração quando o que sentia era medo. Escreveu sobre Caio, sobre o amor, sobre a raiva, sobre as idas e vindas entre aceitar-se e negar-se. No fim, assinou apenas, para quem sobreviveu ao que nunca escolheu. Postou o texto em uma rede social, sem foto, sem nome completo, sem marcação. Foi dormir com o coração leve, sem esperar nada. Na manhã seguinte, o texto já tinha milhares de curtidas, centenas de comentários, gente contando histórias parecidas, gente agradecendo por ter lido algo que os ajudou a entender a própria dor. Ela não respondeu a ninguém, só leu, chorou, sorriu e leu de novo. Na tarde do terceiro dia, recebeu uma ligação de número desconhecido. Atendeu com voz cautelosa. É Caio. O coração acelerou. Ela ficou muda por um segundo. Li seu texto. Ela respirou fundo. Você entendeu? Cada palavra. E algumas doeram, mas me fizeram ver o que eu não queria. Ela fechou os olhos. Podemos conversar? Ele perguntou. Tem um lugar onde eu queria ir. Pode me encontrar lá? 2 horas depois, ela estava diante da antiga oficina do pai. O portão enferrujado, a parede com pintura descascada, o letreiro quase ilegível, Noronha Mecânica e Autopeças. Caio chegou em silêncio, parando o carro do outro lado da rua. Desceu sem pressa, os olhos fixos nela. Por que aqui? Porque foi aqui que tudo começou, e porque talvez seja aqui que eu possa me libertar de vez. Entraram juntos. A oficina estava vazia há anos. Poeira no chão, cheiro de ferrugem. Ela andou até o canto onde lembrava ter visto as primeiras chamas. Parou ali. Eu odeio esse lugar, ela disse. Mas hoje acho que ele não me assusta mais.
Caio se aproximou, mas não a tocou. Você é a pessoa mais forte que eu conheci. Você também, mas força não é não sentir. É continuar mesmo quando sente tudo. Ele a olhou com os olhos marejados. Desculpa se eu falhei contigo. Você só me mostrou o que ainda precisava curar. Ela então estendeu a mão. Ele segurou. Naquele lugar que representava destruição, finalmente houve encontro. Recomeço. A ideia surgiu como uma brisa tímida, quase imperceptível, no meio de uma tarde chuvosa. Lívia tomava chá com Mateus no sofá da kitnet, um dos poucos momentos de paz nas últimas semanas. A luz suave da janela fazia sombra nas paredes e a cidade parecia suspensa, como se estivesse esperando algo. E se... Ela começou, quase sem perceber que falava em voz alta. Mateus olhou. E se... O quê? Ela deixou a xícara na mesinha. E se eu criasse um lugar que fosse meu? Que tivesse minha história, mas também a história de outros. Ele franziu a testa curioso. Tipo um projeto? Mais que isso, um espaço de verdade. Um café, mas não qualquer café. Um lugar onde as pessoas com marcas, visíveis ou não, se sintam em casa. Nas semanas seguintes, a ideia se transformou em plano. Com a ajuda de Mateus, de Carla, de alguns vizinhos e até de antigos clientes da lanchonete que se revoltaram com sua demissão, Lívia começou a mapear o bairro em busca de um ponto pequeno, barato e com potencial. Foi Dona Berenice quem indicou o antigo brechó da esquina, fechado havia meses. O dono é viúvo, tá cansado de manter aquilo. Só quer que alguém cuide do lugar. Lívia visitou. O piso estava quebrado, as paredes manchadas, mas havia luz entrando pelas janelas e uma energia que ela não sabia explicar. Sabia apenas, era ali. O financiamento veio aos poucos. Uma vaquinha online, divulgada por pessoas que haviam lido sua carta viral, arrecadou mais do que ela esperava. O resto, Caio insistiu em ajudar. Mas como sócio minoritário e silencioso, ele frisou. Esse espaço é seu. Lívia cedeu. Não por necessidade, mas porque entendia, agora, o valor de permitir ajuda sem perder o próprio eixo. Nas semanas seguintes, os dias se tornaram longos, os braços cansados e a roupa suja de tinta constante. Mas havia um ritmo bom nisso, um cansaço que construía. As paredes foram limpas, pintadas de branco com detalhes em tons terrosos. As mesas reaproveitadas de antigos restaurantes, reformadas com carinho. As cadeiras vieram de doações, nenhuma igual à outra, todas com uma pequena placa de metal contendo uma palavra. Força, resiliência, memória, recomeço. Mas o que mais marcava o ambiente eram as fotos. Elas começaram a chegar com o tempo. Gente que lia os textos de Lívia e enviava imagens de si mesmos, com cicatrizes, com próteses, com olhares que falavam de dor, sim, mas também de superação. Cada foto vinha acompanhada de uma história curta, pendurada ao lado, como se fossem legendas da vida real. Havia uma mulher com uma queimadura na barriga causada por um acidente doméstico. Um senhor com o braço amputado após salvar 2 vizinhos de um desabamento. Um adolescente com marcas de autolesão vencida. E havia Yasmin. Yasmin foi a primeira a pedir emprego ali. Você disse que esse lugar era para gente como eu. Então, posso fazer parte dele? Lívia não hesitou. Você não vai só fazer parte, você vai ajudar a cuidar dele. A jovem começou limpando mesas, anotando pedidos, sorrindo tímido, mas com o tempo ganhou confiança. Aprendeu a fazer cafés, a lidar com clientes, a organizar a prateleira de livros doados. Um cantinho que Lívia batizou de Estante do Silêncio, para quem quisesse ler sem ser interrompido. O nome do lugar surgiu como um sussurro. Marcas da Coragem. Caio foi quem desenhou a logo, simples em tipografia manuscrita, com um traço semelhante a uma cicatriz ligando as palavras. Na inauguração, o bairro inteiro apareceu.
Mesmo os que antes a olhavam com desconfiança, agora traziam flores, palavras de incentivo, até bolos caseiros. Você construiu algo lindo, disse Silvia, ao abraçá-la no primeiro dia. Eu só dei um espaço. Eles fizeram o resto, respondeu Lívia. Caio chegou no meio da tarde, discreto como sempre. Usava uma camisa clara e um sorriso que ela reconhecia de longe, aquele que só aparecia quando ele via algo que o emocionava de verdade. Você se superou, ele disse, observando o mural de fotos. Eu só fiz o que precisava ser feito. Você fez mais. Deu nome ao que muitos sentem, mas não sabem dizer. Lívia olhou ao redor. Viu crianças comendo bolo de cenoura. Viu uma idosa lendo na estante do silêncio. Viu Yasmin entregando um pedido e recebendo um abraço. E então, olhou para Caio. Pela primeira vez, eu sinto que não sou só o que aconteceu comigo. Você nunca foi, ele respondeu. Mas agora, o mundo também sabe. Na parede principal do café, acima de tudo, havia uma frase pintada à mão. Yasmin foi quem sugeriu. Nem toda cicatriz se vê, mas toda coragem se sente. E naquele espaço, com cheiro de café fresco, sons de risadas leves e olhos que sabiam ver além da pele, Lívia entendeu. O que nasceu do fogo não foi só dor, foi também luz. O Marcas da Coragem havia se tornado mais do que um café. Era um ponto de encontro, um farol discreto para quem precisava de refúgio sem pedir desculpas. E mesmo com todo o movimento, Lívia sentia que o espaço ainda crescia por dentro. Ganhava contornos que ela não conseguia prever. Foi numa tarde nublada que Caio apareceu com um jornal debaixo do braço, os olhos semicerrados, rindo sozinho. "O que foi?" ela perguntou, enxugando as mãos no avental entre uma entrega de bolo de milho e outra de café coado. "Olha a manchete", ele disse, abrindo o caderno de cultura. Ela não quis se esconder. A mulher que fez da dor um lar para todos. A matéria falava dela, do café, de Yasmin e, claro, dele também. O jornalista fora respeitoso, mas não poupou os comentários maliciosos do público que ainda via o casal com olhos torcidos. Filantropo e ex-garçonete, romance entre mundos opostos, desafia o bom senso popular. Ela leu com um sorriso cansado. "Eles ainda acham que você é uma missão", Caio disse, encostando-se ao balcão. "E você, um salvador." Ela sentou, tirando o avental. "Cansa um pouco, sabe? Ser símbolo, ser exceção. Eu sei, mas quer saber? Que falem." Ela o olhou. Havia anos naquele olhar. Não de tempo vivido, mas de tempo sentido. "O que somos não precisa ser explicado para ninguém." Ele continuou. "A gente sabe o que tem." E eles sabiam. Não havia mais a urgência dos primeiros encontros. Não havia promessas feitas às pressas, nem gestos grandiosos para provar sentimentos. Havia presença, conexão, silêncios compartilhados com naturalidade. Um toque leve na mão no meio da tarde. Um bilhete deixado no caixa. Uma xícara lavada sem aviso. Lívia não esperava mais que Caio resolvesse tudo, e ele parara de querer protegê-la de tudo. Em vez disso, fortaleciam um ao outro. Se um tremia, o outro firmava. Se um caía, o outro estendia a mão, sem heroísmo, só amor. Um amor real, com margens irregulares, como as cicatrizes que ambos carregavam. Numa manhã fria de quarta-feira, Caio apareceu mais cedo que o normal. Tinha uma pasta de couro na mão e o semblante animado. "Posso te roubar por 20 minutos?" Lívia estava revisando o estoque. Olhou para ele, depois para o relógio. "Se me der uma torta de abóbora depois, está liberado." Subiram para o mezanino, um espaço improvisado que usavam para guardar material e às vezes conversar longe do movimento. Caio abriu a pasta. De dentro tirou plantas, rascunhos e uma proposta digitada. "Quero transformar o Marcas num centro cultural." Ela arregalou os olhos. "Como assim?" "Manter o café como está, mas ampliar.
usar o andar de cima e o espaço lateral, criar salas de oficinas, encontros, exposições, trazer rodas de conversa, convidar escritores, artistas, terapeutas, tudo voltado para autoestima, identidade, resiliência. Lívia ficou em silêncio, absorvendo. Você tem noção do que criou aqui? Esse café é só a semente. Tem tanta gente querendo um lugar para existir em paz. E a gente pode oferecer isso, sem caridade, sem espetáculo, só espaço real. Ela olhou os papéis. O coração batia acelerado. Era grande, era ousado. Mas era possível? E quem vai bancar isso? Perguntou. Eu entro com o capital. Você entra com o conceito e com o coração. Ela riu. Que romântico, que honesto. Nos dias seguintes, eles começaram a conversar mais sobre o projeto. Mateus se ofereceu para ajudar na burocracia. Silvia, da escola, sugeriu um grupo de professores que poderiam dar aulas gratuitas. Uma terapeuta ocupacional ofereceu atendimento voluntário. A comunidade, mais uma vez, se mobilizava. Mas, claro, as críticas também vieram. Agora ela quer ser educadora. Só está conseguindo isso porque está com ele. Mais uma que virou projeto de ricaço. Lívia lia tudo, não com a dor de antes, mas com um olhar firme, quase desafiador. Você quer parar? Caio perguntou numa noite em que ela quase desligou o celular. Não. Agora, quero continuar. Por mim, por quem nunca teve chance de tentar. Numa tarde de sábado, Yasmin organizava a estante de livros quando encontrou uma carta dobrada entre 2 exemplares. Era um bilhete escrito à mão. Se eu tivesse um lugar como esse quando precisei, talvez tivesse sangrado menos por dentro. Obrigada por ter criado o lar que eu não sabia que buscava. Anônimo Yasmin entregou a Lívia. Ela leu com os olhos marejados. Caio, ao seu lado, passou o braço ao redor de seus ombros. Ela encostou a cabeça no peito dele. Tá vendo? Isso aqui vale cada palavra que disseram contra a gente. Ela sorriu. Não o sorriso de quem venceu uma guerra, mas de quem escolheu continuar. E dessa vez, ao lado de alguém que também escolheu ficar. O sol daquela manhã parecia diferente. Era um dourado suave, filtrado pelas nuvens e refletido nos vidros do Marcas da Coragem, como se o universo tivesse escolhido aquele dia para pintar tudo com mais delicadeza. O café estava mais cheio que o normal. E não era apenas pelo cheiro de pão de queijo fresco ou da canela no ar. Havia algo pulsando ali, uma vibração silenciosa, uma emoção pairando entre as mesas. Lívia ajeitava as cadeiras no salão, as mãos um pouco trêmulas, mas o coração em paz. Era o primeiro encontro de histórias vivas, um evento que ela idealizara com carinho, como um encerramento simbólico para tudo que vivera, para tudo que havia finalmente cicatrizado. Não doía mais, ou pelo menos doía diferente. Yasmin chegou com a mochila nas costas e os olhos brilhando de nervosismo. Já tem gente lá fora, disse, ajustando a faixa no cabelo. Tem muita gente, Lívia. Ela sorriu, tocou o braço da garota. E todos vieram por algo bonito. E você vai ser uma das partes mais bonitas disso tudo. Yasmin engoliu seco e assentiu, mas seus dedos não paravam de se mover. Um tique nervoso que Lívia também conhecia bem. O salão foi se enchendo devagar. Rostos familiares, vizinhos, amigos e até desconhecidos que descobriram o espaço pelas redes. Alguns usavam roupas simples, outros vinham com traços no rosto. Rugas, marcas, olhares intensos. Era um público de histórias, não de aparências. Caio ficou na porta, recebendo as pessoas com um sorriso discreto, cumprimentando com o cuidado de quem sabe o valor de cada presença. No centro do salão, um pequeno palco improvisado com tapetes coloridos e uma cortina de tecido leve atrás. Um microfone, um banco alto e um abajur antigo que jogava uma luz suave sobre quem se sentava ali. Lívia subiu ao palco quando o relógio bateu 10 horas. O barulho de vozes se dissolveu aos poucos. Ela não precisou pedir silêncio.
O respeito estava no ar. Ela olhou para todos por um instante, respirou e falou: eu já fui definida por muitas palavras: queimada, garçonete, vítima, heroína, inspiradora, e por um tempo acreditei que precisava escolher entre ser forte ou ser frágil, mas hoje eu escolho outra palavra: inteira. Silêncio. Algumas cabeças assentiram, outras já seguravam os olhos marejados. Minhas cicatrizes não contam só a história do que me aconteceu. Elas contam sobre o que eu fiz com o que me aconteceu. Elas são lembranças do que sobrevivi. E eu sobrevivi a um incêndio, a uma ausência, a uma exposição pública, a olhares que me atravessavam sem me ver. Ela fez uma pausa. Seus olhos se voltaram para Caio, que lá do fundo olhava para ela como se fosse a única pessoa no mundo. E talvez fosse mesmo. Mas hoje eu não sou mais só sobrevivente. Sou mulher, dona de mim e de um espaço que abriga outras pessoas que também carregam suas próprias cicatrizes. E eu tenho orgulho disso. O público aplaudiu, não de maneira explosiva, mas como quem reconhece uma verdade inegável. Yasmin foi a próxima. Subiu devagar, os olhos fixos no papel que segurava com força. O silêncio era agora mais denso, mais amoroso. Lívia sentiu vontade de correr até ela, segurar sua mão, mas não precisou. Yasmin respirou fundo e leu. Eu me olhava no espelho e via uma linha, uma rachadura. Depois conheci alguém que disse: isso não é rachadura, é raiz. Onde dói, também cresce. Onde ardeu, também floresce. Minha marca não me esconde, ela me conta. O aplauso foi mais forte, genuíno. Alguns choraram abertamente. Yasmin desceu do palco com os olhos molhados e o rosto ruborizado, mas com um sorriso que Lívia jamais esqueceria. Outras histórias vieram. Um ex-viciado em recuperação, uma mãe que perdeu um filho, um homem que venceu um câncer. Cada um teve seu tempo, sua voz, sua presença. Lívia, sentada no fundo agora, observava e sentia. Não só orgulho, sentia pertencimento, sentia paz. Ao final, o público levantou-se. Muitos foram abraçá-la, outros deixaram cartas, desenhos, mensagens escritas à mão. Caio se aproximou e não disse nada. Apenas segurou sua mão. Ela encostou a cabeça no ombro dele e por um instante fechou os olhos. Ali, naquele instante, não havia dor, não havia julgamento. Só havia luz entrando pelas janelas. Aquela luz clara da manhã, que se espalhava sobre os móveis, sobre as fotos nas paredes e que, enfim, repousava sobre ela. A câmera, no imaginário do mundo, se aproximava. Fechava o foco lentamente, até encontrar sua cicatriz, não como uma ferida, mas como um traço iluminado. Como quem diz, sem precisar de palavras, ela venceu. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!